Oi, gente! Felizmente a gente encerra nesse vídeo não só o capítulo 12, mas também o finalzinho do livro aqui. Bom dia, Espírito Santo! Eu tenho certeza que você que me acompanhou até então foi grandemente edificado pela palavra de Deus. Tenho certeza que se você ouviu, não só com os ouvidos naturais, mas se você falou, Espírito Santo, me faz compreender essa palavra, né? Todo o livro está sendo escrito baseado na palavra de Deus, tanto que em vários momentos eu interrompo a leitura, deixando para vocês a referência bíblica, que quando você quiser você pode dar pausa no livro e ir lá conferir se é isso mesmo que a palavra de Deus diz. E se a palavra de Deus diz, isso é o que mais importa, é o que é mais válido, e para mim é ponto final, porque a palavra de Deus é a palavra do nosso próprio Deus. E quando a gente fala do Espírito Santo, nós lemos, né, no vídeo anterior, se eu não me engano, ou nos dois anteriores, falam que o próprio Espírito Santo, ele não é promotor, mas ele promove a Jesus. E todo aquele que tem o Espírito Santo promove a Jesus. Ele não busca glória para si mesmo. E para a gente não ficar mais de conversa e ir para a leitura do livro, você precisa de ajuda? Eu também preciso de ajuda. E o Espírito Santo é esse que vai te ajudar em tudo que você precisa, em todo bom propósito que Deus tem para a tua vida. É Ele que vai te ajudar. Vamos para a leitura do livro? Você precisa de ajuda. A partir do momento em que você aceita Jesus como Salvador, o Espírito lhe dá a vontade, a força e o desejo de obedecer a Deus e viver a vida cristã. Sem Ele, isso é impossível. O apóstolo Pedro lhe diz: tendo purificado as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. 1 Pedro 1, versículo 22. A razão das pessoas, até mesmo os cristãos, falharem é por dependerem de suas próprias forças. Você não pode obedecer a Deus dizendo: vou fazer isso sozinho. Quantas vezes você disse: vou orar, mas não orou? Ou vou ler a palavra, mas esqueceu? Por quê? Porque estava dependendo da sua própria mente. Você dependeu da carne e ela irá falhar continuamente. Ele lhe dará força e vida, mas o Espírito lhe dará uma outra coisa igualmente importante. Ele lhe dará repouso. Isaías disse: como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te criares um nome glorioso. Isaías 63, versículo 14. Pouco depois de começar a pregar o Evangelho, encontrei David Duplessis. Acho que é assim que se pronuncia. Ele era conhecido como Senhor Pentecostes por causa de suas apresentações do Espírito Santo aos líderes religiosos mundiais. Era um carismático antes de qualquer um saber o significado desse termo. Eu estava andando pelo mesmo corredor que esse homem consagrado numa conferência em Brockville, Ontário, quando tomei a coragem para fazê-lo parar e lhe fiz uma pergunta. Nervosamente indaguei: Dr. Duplessis, como posso agradar realmente a Deus? O velho homem, que está agora com Jesus, parou, colocou no chão sua pasta, colocou o dedo no meu peito e me empurrou contra a parede. Eu certamente não esperava isso de um frágil pregador. Tudo o que disse foi: como posso agradar a Deus? E ele me prendeu contra a parede. Disse em seguida duas palavras que nunca esqueci: não tente. Pegando depois sua maleta e continuando a andar, alcancei-o e disse: Dr. Duplessis, não entendo. Ele voltou-se calmamente para mim, declarando: jovem, não é a sua capacidade, mas a capacidade dele em você. Quando entrei em meu quarto, continuava confuso, deitei na cama e pensei sobre aquelas palavras. Não é a sua capacidade, mas a capacidade dele em você.
Naquele momento, eu nem sabia o que orar, mas o Espírito começou a esclarecer a verdade dessas palavras para mim. Como posso agradar a Deus? Entregando-me, não tentando sequer. Foi como o Senhor Pentecostes disse: o Espírito Santo fará a obra, não é a minha força, mas a dele. Caso contrário, eu me gabaria nos meus próprios feitos. O toque de Deus. Quando você encontrar Jesus face a face, não dirá: Senhor, olha o que eu fiz. Você dirá: Senhor, olhe o que fez com este homem miserável. Comece a praticar. Abra bem os braços e diga: Espírito do Deus vivo, quero viver para Jesus hoje. Dou-te a minha mente, minhas emoções, minha vontade, meu intelecto, meus lábios, minha boca, meus ouvidos, meus olhos. Usa-os para a glória de Deus. Quando acordo e faço esse tipo de oração, a unção me inunda como um oceano na maré cheia. No momento em que me rendo totalmente, Deus começa a fluir através do meu ministério. Nada menos que isso é suficiente. Imaginei muitas vezes porque em minhas reuniões o Espírito me leva frequentemente a orar pedindo cura. Também fico me perguntando por que o meu ministério tem sido acompanhado por pessoas que caem sobre o poder do Espírito Santo. Mas quando observo os resultados das reuniões, vejo que toda manifestação do Espírito tem um só propósito: levar pessoas a Cristo. É uma demonstração de que Deus está vivo, que Ele continua se movendo na vida dos homens. Já vi milhares de pessoas caindo literalmente sobre o poder do Espírito e acredito que um pequeno toque do poder de Deus foi tudo o que sentiram. Isso demonstra, no entanto, a força impressionante do Todo-Poderoso e atrai pessoas para o Salvador. Ser curado ou até morto no Espírito não é um pré-requisito para o céu, só uma porta. Cristo, o Senhor, jamais desvie a atenção do propósito do Espírito na terra. Ele é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, levando as pessoas a confessarem que Cristo é o Senhor. Desde o início do meu ministério, jamais cessei de admirar-me com o poder do Espírito Santo. Ele é amável, mas é poderoso. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Isaías 40, versículo 7. A personalidade do Espírito Santo não é fraca. Quando era ainda um cristão novo e um ministério também novo, muitas vezes fiquei parado olhando o Senhor trabalhar. Sabia que não era eu que tocava as vidas, mas a soberania de Deus e a operação do Espírito. Eu apenas observava admirado. Acho que nunca tive tanto medo em minha vida como naquela noite de domingo em abril de 1975. Ali estava eu na plataforma de uma pequena igreja pentecostal da zona oeste de Toronto, quando meus pais, Constance e Clemens, entraram pela porta. Meu coração quase parou e podia sentir o suor escorrendo pela testa. Meu pior pesadelo não se comparava àquilo. Fiquei petrificado, demasiado surpreso para rir e excessivamente chocado para chorar. O que eles devem estar pensando? Eu já estava pregando há 5 meses, mas meus pais não sabiam disso. A atenção em nossa casa, por causa do Senhor, já era péssima, sem que eu desse essa notícia. Mas eles viram um anúncio que o pastor colocara no jornal e foram até a pequena igreja. Eu nem podia olhar na direção deles. No momento, porém, em que abri a boca para pregar, a unção do Espírito Santo encheu o prédio. Ela era tão forte que as palavras começaram a fluir dos meus lábios como um rio. Achei-me ouvindo o que o Espírito me guiava a falar. Quando estava para terminar a mensagem, senti-me levado a ministrar às pessoas que precisavam de cura. Pensei, o que meus pais devem estar achando disto? Eles então se levantaram e saíram porta fora. Jim, eu disse depois do culto, você tem de orar. Jim Pointer estivera comigo naquela noite na plataforma e conhecia a gravidade da situação. Cheguei até a pensar
em passar a noite na casa dele para evitar o confronto inevitável. Em lugar disso, entrei no carro e comecei a rodar pelas ruas de Toronto. Refleti: se chegar em casa no meio da noite, meus pais estarão dormindo. Passava das 2 horas quando estacionei silenciosamente defronte de casa e desliguei o motor. Subi pé ante pé os degraus e abri devagar a porta. Fiquei assustado com o que vi. Sentados no sofá na minha frente estavam meus pais. Eu tinha ficado em pânico quando os vi entrar naquela igreja. Mas isto era ainda pior. Meus joelhos começaram a tremer e procurei um lugar para sentar-me. Meu pai foi o primeiro a falar e mal pude acreditar em meus ouvidos. Filho, disse ele suavemente, como posso tornar-me como você? Será que estava ouvindo bem? Seria aquele o mesmo homem que ficara tão ofendido com a minha conversão? O pai que proibia absolutamente que o nome de Jesus fosse pronunciado em nossa casa? Queremos realmente saber, continuou ele, como podemos ter o que você tem? Olhei para minha querida mãe e vi lágrimas começando a correr pelo seu rosto tão lindo. Não pude conter minha alegria até naquele momento. Comecei a chorar e durante a hora seguinte daquela noite inesquecível, abri a Escritura e levei meus pais ao conhecimento salvador do Senhor Jesus Cristo. Meu pai disse: Benny, você sabe o que me convenceu? Contando então que quando comecei a pregar, ele se voltara para minha mãe e dissera: esse não é o seu filho. O seu filho não pode falar. O seu Deus deve ser real. Ele não sabia que eu fora totalmente curado da minha gagueira. A conversão maravilhosa de meus pais permitiu que o Senhor varresse literalmente o resto da família. Henry apareceu e foi salvo. Meu irmãozinho Mike nasceu de novo. Depois aconteceu com o Chris. Se você já ouviu falar da salvação de uma casa, sabe então como foi. A casa dos Ring se transformou num céu na terra e a mudança não foi temporária, foi uma obra permanente do Espírito. Chris, Wiley, Henry, Sammy e Mike estão hoje totalmente envolvidos no ministério. Mary e Rose são cristãs dedicadas que vivem para o Senhor. E Benny, você já sabe o que aconteceu com ele. As primeiras coisas em primeiro lugar. Da mesma forma que o Espírito Santo tocou minha vida e atraiu meus pais para Cristo, Ele quer isso para você. A maior obra do Espírito não é levá-lo a um êxtase celestial na terra. Isso pode acontecer, mas o seu propósito é convencer do pecado e guiar as pessoas a Jesus. Enquanto lia este livro, você pode ter dito: quero isso, quero ter uma relação pessoal e excitante com o Espírito Santo. Mas está pronto para ela? O que me aconteceu na noite em que o Espírito entrou em meu quarto não foi o primeiro passo. Tudo começou muito antes. Você precisa pôr as primeiras coisas em primeiro lugar e subir cada degrau da sua escada espiritual. Meu amigo, se você nunca pediu a Cristo para entrar em seu coração, esse é o momento. Trata-se do passo mais importante que você vai dar em sua vida. Diga agora: Jesus. E aí eu vou dar uma pausa aqui na leitura e falar: se você ainda não fez isso, faça de todo o coração. O Espírito Santo, nós estudamos aqui, lemos nesse livro. Ele é onipresente. Ele está aqui comigo nesse momento que eu estou gravando e ele está aí com você nesse momento, nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. E se você nunca fez essa oração, o dia do Senhor é hoje para a sua vida. Não deixe tardar, não dê desculpas. Não dê desculpas dizendo que eu preciso consertar isso ou consertar aquilo. Lembra que você sozinho não consegue. Mas nesse momento que você vai orar, vai aceitar Jesus,
o Espírito Santo vai te conduzir em vitória para que você vença todo o pecado na sua vida. Vamos orar juntos? Eu vou falar e você repete daí. Jesus, confesso que sou um pecador. Creio que o Senhor é o Filho de Deus e que derramou o seu precioso sangue na cruz por mim. Perdoe o meu pecado, purifique o meu coração de toda injustiça. Agradeço ao Senhor por salvar-me agora. Amém! Se tiver feito essa oração com sinceridade, está pronto para começar uma vida nova no Espírito. Ao orar cada dia, leia a palavra de Deus e conte a outros sobre o seu amor. Você sentirá a orientação maravilhosa de Deus. Cheguei à conclusão de que sou inteiramente dependente do Espírito Santo. Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que você tem. Jesus prometeu e Deus o enviou para que você pudesse ter conhecimento, poder, comunhão e confraternização. Ele irá ungir você, ajudá-lo, soprar sobre você, consolá-lo, dar-lhe descanso, orientar e guiar você, ajudá-lo a orar e muito, muito, muito mais. Ele está esperando para começar um relacionamento que mudará para sempre a sua vida, mas cabe a você fazer o convite. Quando o sol levantar-se amanhã, ele estará ansioso para ouvi-lo dizer: bom dia, Espírito Santo. Confesso para vocês que não só nesse vídeo, né, nesse último vídeo aqui, mas em alguns vídeos que foram gravados, foram momentos em que, é fato, né, dá uma pausa, fala com a criança para não ficar falando alto, ficarem quietinhos, outros aguardando eles dormirem para gravar, mas em vários momentos o Espírito Santo me constrangeu, o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Eu estou aqui emocionada porque eu tenho certeza que essa palavra vai chegar para você que está me assistindo agora e para muitas outras pessoas. E compartilhe esse vídeo. Se você ama o Senhor, você ama o Espírito Santo, o papel dele é levar todos aqueles a se renderem a Jesus Cristo e terem uma vida próspera, uma vida abençoada. Eu sei que os dias não são fáceis. Eu sei que a situação mundial está num estado de calamidade pública nesse momento de isolamento, aonde esse vírus tem propagado a doença e outras doenças piores, doenças de ódio, doenças de rancor, depressão, ansiedade, têm assolado as pessoas. Mas você que tem Jesus, leve as boas novas, leve a palavra de salvação e isso vai fazer toda a diferença. São degraus. O primeiro você já tem, que é seguir, aceitar a Jesus. Os próximos, deixa que o Espírito Santo conduza. Não tente, apenas se entregue e se renda a Ele. Seja ricamente abençoado você e sua família. E deixa nos comentários aqui, se você aceitou Jesus agora e precisa de um local, diz de onde você é, talvez quem saiba, né? É aqui pertinho, né? Eu congrego na Igreja Presbiteriana em Piraquara, tenho o prazer de ter o nosso pastor João Luiz, né? E Rose, sua esposa, temos outros pastores auxiliares, mas talvez você não resida tão próximo, não dê para você congregar juntamente conosco. Nós temos cultos online, né? Todos os domingos. Então deixa aí nos comentários o que você precisa. Você precisa de ajuda? Bom seria se você tivesse um discipulador ou uma discipuladora, se você está aceitando Jesus agora. Então deixa aqui nos comentários, vamos conversando. E você que já tem Jesus, que tal compartilhar agora? Um beijo grande, fica na paz. Ah, tem mais uma coisa. Se você tiver alguma dica, Gisele, eu gostaria de ouvir, né, você lê um outro livro, quem sabe não é o livro que você gostaria de ouvir, ainda não leu, e eu possa estar lá no futuro, né, um pouquinho mais à frente, estar lendo esse livro para você.
Tá certo? Então não esquece, deixa nos comentários. Um beijo grande e tchau!